Olá, meus irmãos, que bênção podermos compartilhar a palavra do Senhor e tem sido realmente uma oportunidade de crescimento na palavra de Deus. Como falei em outras ocasiões, esse tempo que você se dedica para meditar na palavra, seja no intervalo do trabalho, da escola, seja no momento em que você encerrou suas atividades dentro de casa e você para meditar. Não é perda de tempo, né? Você não perde tempo. Você, ao contrário, está investindo tempo. Como naquela palavra de Jesus, dada a Marta elogiando Maria. Quando Jesus chegou na casa delas, a Bíblia diz que Marta se ocupava com os afazeres domésticos, não que isso não seja certo, enquanto que Maria estava aos pés de Jesus ouvindo a mensagem. Alguém pode até fazer uma comparação. Poxa, mas Maria não foi negligente ou não foi egoísta por ter deixado sua irmã ocupada sozinha? Porque, na verdade, essa foi a visão de Marta, quando reclamando, disse para Jesus: Senhor, não te importa de que eu me ocupe sozinha? Peça para minha irmã me ajudar. E aí Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só te é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, que não será tirada. Jesus não está condenando a atitude de cuidar da casa, de se preocupar com os afazeres domésticos ou em outro ambiente. Mas ele está falando das oportunidades que nós não devemos perder. Qual era a ocasião que poderia se repetir de Jesus estar outra vez na casa deles? Até poderia acontecer uma outra visita, mas cada visita era importante, cada visita era especial. E Maria soube distinguir esse tempo precioso aos pés de Jesus do que ocupada com os afazeres que poderiam ficar em segundo plano. Eu creio que assim deve ser a nossa visão. A gente deve ter realmente o zelo de Marta, mas da devoção de Maria. A gente deve ter a preocupação em fazer as coisas de Marta, mas priorizar realmente o reino e a palavra do Senhor Jesus. Pensando assim, então, vamos meditar no Salmo 67, nessa sequência dos salmos. Esse salmo é um salmo pequeno, só tem 7 versículos, mas ele tem aqui algumas coisas muito interessantes. Uma delas é que a autoria não é identificada, ou seja, ele soma-se a outros salmos cujo escritor, cuja autoria é desconhecida. São chamados os salmos anônimos. Anônimos quanto ao escritor, mas sabemos que quanto ao autor de fato é o próprio Deus, porque o salmo fala das experiências daqueles que realmente confiam e vivem em comunhão com Deus. Então o salmo diz assim no início: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Vou ler novamente o verso 1. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Essas palavras são quase que literalmente a bênção que Deus havia ordenado a Moisés para que este ordenasse a Arão a abençoar o povo. Se você ler Números capítulo 6, versos 24 a 26, você vai lembrar desse texto que eu vou citar daqui a pouco. Mas antes do verso 24, nos versos anteriores, Deus dá essa palavra a Arão, ou melhor, a Moisés. Moisés, diga a Arão para que use estas palavras para abençoar o meu povo. E que palavras eram essas? Lá diz assim, Números 6, 24 a 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, o que o Salmo 67, no verso 1, pede é exatamente a bênção que mesmo Deus prometeu, ou melhor, que Deus ordenou a Arão usar essas palavras para abençoar o seu povo. Então, se Arão deveria proferir essas palavras ao povo
que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Aqui no verso 1 do Salmo 67, é o salmista que pede. Ele diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. É interessante que no Salmo, ou melhor, em Números capítulo 6, Arão deveria proferir esta bênção às pessoas, ao povo. E eu fico imaginando a responsabilidade que Arão tinha como sumo sacerdote de falar os ensinos, de transmitir os propósitos de Deus, mas também a responsabilidade e o dever de abençoar. Isso nos coloca, olha que Arão era o sumo sacerdote. Então ele tinha um cargo de liderança máximo em questões religiosas. Moisés era o líder máximo, principalmente na questão da legislação e das leis. Mas Arão era o líder religioso, digamos assim. E era de Arão, da boca dele, que deveria proferir ou serem proferidas as palavras de bênção. E aí isso nos reporta aos dias de hoje para o chefe de família, para o dono da empresa, para o pai, para a mãe, para o professor, para qualquer pessoa que tenha outras pessoas sob a sua direção, sob a sua coordenação, sob a sua responsabilidade. Essas pessoas deveriam abrir a sua boca e dizer: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. É uma responsabilidade. E não só os líderes, mas qualquer pessoa deveria estar preocupada em abrir a sua boca para abençoar os outros, no sentido que Deus te abençoe. Essa é a grande alegria, que você não use as suas palavras para amaldiçoar, para xingar, para falar palavrões. Eu vejo nas redes sociais pessoas reconhecidas publicamente como pessoas de fé, pessoas de religião, pessoas que andam com a Bíblia na mão, que cantam, que pregam, que fazem tanta coisa, mas às vezes nas redes sociais usa palavra indecorosa, xinga autoridades, ofendem pessoas que pensam contrárias a elas. Eu fico imaginando assim, como assim? Que coração é esse que diz que teme a Deus, mas que a boca dessa pessoa só sai coisas ruins? Não, se o seu coração é de um homem, de uma mulher que teme a Deus, então da sua boca tem que sair realmente palavras abençoadoras para outras pessoas. Mas no Salmo 67, verso 1, o salmista ele não repete as palavras da bênção araônica para os outros. Ele pede para si e para o seu povo, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E isso aqui é muito interessante, porque o salmista fala na coletividade. Ele fala pede não só para si, mas para os seus. Já que está falando da nação, do povo, diz que o Senhor realmente tenha misericórdia de nós. E ter misericórdia é ter compaixão. Que Deus tenha compaixão de nós. Caxias precisa da compaixão de Deus. O Rio de Janeiro, o estado desse Brasil, precisa da misericórdia de Deus. Os estados desse Brasil, o mundo, Brasil afora, precisa, cada estado, cada povo espalhado por esse Brasil, precisa da misericórdia de Deus. As nações precisam da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos ser abençoados por Deus. E a Bíblia diz que em Jesus, Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você crê nisso? E então ele diz assim, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que bênção você poder saber que Deus olha para você, que olha para a sua vida, que olha para a sua família e se agrada, porque resplandecer, olhar e ter o seu olhar de aprovação, é isso que o texto está pedindo. Mas o salmista continua, no verso 2 do Salmo 67, ele diz, para que sejam,
Olha só que coisa. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Vou repetir. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. O que é que o salmista está pedindo? Que tu nos abençoes, não para a nossa glória, não para batermos no peito para dizer que nós somos os melhores. Não, eu quero que o Senhor nos abençoe, não para que vejamos ou que venhamos a humilhar os outros, não. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante seu rosto sobre nós, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para quê? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Aqui está, de alguma forma, esse olhar profético, esse desejo missionário. Israel foi a nação escolhida por Deus para, por meio dela, vir o Salvador. Israel deveria ser luz para as nações. Israel deveria ser realmente comunicadora da graça, da bondade e misericórdia de Deus. Por isso que aqui ele pede que o Senhor nos abençoe para que através de nós sejam conhecidos em toda a terra os caminhos do Senhor e fique evidente a salvação que vem dele sobre todas as pessoas. Deus quer abençoar você, mas ele não quer que essa bênção fique retida em você, que você comunique, que você fale das grandezas de Deus para outras pessoas. E então ele continua no verso 3 do Salmo 67. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. E aqui, novamente, esse olhar missionário, esse olhar para as nações. Que todos os povos te louvem, que todos os povos louvem ao Senhor. Que coisa! A salvação, meu querido, não é privilégio de um ou de alguns. Deus quer que todos sejam salvos. É isso que ele falou, a Bíblia fala em João 3,16, nas palavras de Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo e deu seu Filho para que todo aquele que nele crê. Ele amou de modo coletivo a todas as pessoas, sem exceção. E Cristo morreu por todas as pessoas, sem exceção. Mas a salvação é pessoal, é individual, é realmente intransferível. Cada um responde pela sua fé ou pela falta dela diante de Deus. Você é responsável pelas suas escolhas diante de Deus. E então, diz o verso 4 do Salmo 67. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Aqui, novamente, o salmista fala dessa expectativa. É um salmo pequeno, meus irmãos e amigos, mas fala da grandeza de Deus e do desejo de Deus de que todos os povos, todas as nações venham realmente louvar e adorar a Deus. Japoneses, chineses, norte-coreanos, sul-coreanos, tailandeses, venezuelanos, guatemaltecos, costarriquenhos. Eu aqui estou citando só algumas das nações, mas todas as nações, brasileiros, argentinos, todas as nações, americanos, canadenses, todos os povos, os indígenas, os aborígenes australianos, os das nações africanas, todos os povos. Deus deseja que todos os povos glorifiquem ao Senhor. Na minha página no Facebook, eu compartilhei um vídeo que eu ouvi de um outro colega, que é uma canção. Eu não me lembro o cântico daquela música que ele louvou, mas vamos supor que seja Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Eu acho que são 70 nações, 70 pessoas, cada uma delas de um país, de uma língua diferente, e todas elas cantando a mesma música. Brasileiro, chinês, italiano, alemão, inglês e por aí vai.
50 ou 70 nações, não me recordo. E eu vendo aquele vídeo e acompanhando a letra na língua nativa de cada representante das nações, naquele vídeo, e eu fiquei assim imaginando, é um ensaio. É um ensaio para 2 dias muito importantes. O primeiro dia importante vai ser o dia em que Jesus virá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, sendo dobrado todo o joelho na presença dele. Então aquela música cantada por tantas nações representadas por cada um dos seus nativos, é um ensaio, porque naquele dia em que Jesus vier, todos os povos de todas as línguas e nações dobrarão seus joelhos e cada um deles abrirá a sua boca para falar que Jesus é o Senhor. Mas o segundo ensaio, ou melhor, o segundo dia importante, que é o ensaio, aquela canção cantada de forma muito particular, o segundo dia importante para o qual todos estavam ensaiando, digamos assim, é quando Jesus levará a sua igreja para a glória eterna. Aí já é diferente. No dia do juízo final, escute bem, todos os povos estarão diante de Jesus, porque se você ler Mateus capítulo 25, eu recomendo que você leia do verso 1 ao último versículo de Mateus 25, você vai ver ali a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, e você vai ver ali a narrativa do juízo final. Então, no dia do juízo final, todos, crentes e não crentes, justos e injustos, salvos e não salvos, estarão diante do Cordeiro. Só que à direita estarão os salvos, porque declararam sua fé em Jesus. À esquerda estarão os incrédulos, estarão aqueles que não temem a Deus. Está lá escrito, não são minhas palavras, palavras de Jesus. E durante o juízo, o julgamento, ele dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos meu Pai, para o reino que ele reservou para vocês. E ele descreve algumas coisas. Mas dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim para o inferno. Apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, preparados por Deus para o diabo e seus anjos. Só que, quando todos os servos de Jesus estiverem no céu, todos vamos glorificar a uma só voz, dizendo que ele é o Senhor. Aqui é um convite. Aqui está uma palavra profética. Deus quer que você, aonde você estiver, aonde você se coloca, na sua moradia, na sua escola, no seu trabalho, onde você estiver, que você dobre os seus joelhos e que você abra a sua boca para dizer e confessar: Jesus é o Senhor da minha vida. Faça isso enquanto é tempo. E aí diz aqui no verso 4 do Salmo 67: exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Deus é o Senhor soberano sobre a terra, embora nem todos reconheçam, mas ele um dia vai deixar bem claro que ele controla tudo. E ele continua no verso 5, já se aproximando do fim do Salmo, diz assim: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E ele continua: que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Eu vou ler em outra tradução, versículo 7, versículo 6 assim: a terra deu o seu fruto. Nessa tradução da NVI diz assim: que a terra dê a sua colheita. Mas as outras traduções, em sua maioria dizem: a terra deu a sua colheita. Isso quer dizer, considerando as outras traduções, esse é o único versículo em todo o Salmo 67 onde o verbo está no passado. A terra deu o seu fruto. E aí continua: e Deus, o nosso Deus, nos abençoou, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Na visão dos hebreus,
Deus controla tudo. Deus é o soberano. E aqui, quando eles dizem a terra deu seu fruto, eles não estão falando de casualidade, eles não estão falando de um acidente de percurso, não estão falando de uma coincidência ou de um fato que ocorre sem qualquer intervenção humana ou divina. Eles dizem assim, olha, a terra deu seu fruto. Não, eles estão dizendo, aqui no Salmo 67, que Deus é aquele que dá o fruto. Deus é aquele que faz a terra frutificar. Deus é aquele que tem a gerência do mundo em suas mãos. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, falando sobre, criticando e condenando a disputa que havia entre os crentes daquela igreja. Na verdade não era uma disputa, era um partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Então eles se dividiram em grupos, onde cada um tinha seu líder de preferência, o seu pastor do coração. Não, o meu pastor é Paulo. Não, mas o meu é Pedro. Não, mas o meu é Apolo. Aí Paulo disse, vamos parar com isso. Que história é essa? Você não tem que ter pastor de estimação. Mais ou menos falando isso hoje. Que história é essa? Você tem que saber que cada um é servo de Deus. Apolo é servo de Deus, Pedro é servo de Deus, eu sou servo de Deus. Não tem que haver disputa para saber quem é o melhor, ou dizer que o seu líder é melhor do que o líder do outro. Não, para com isso. Hoje, infelizmente, a gente vê essa disputa no meio cristão até, nas redes sociais, uma igreja competindo com a outra, um crente competindo com o outro, a minha é melhor, a minha é maior, a minha faz mais, a minha tem mais. Isso é bobagem. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, não se mede por essas questões que o mundo valoriza. Paulo disse, olha, não importa a circuncisão nem a incircuncisão, o que importa é ser uma nova criatura. E então ele fala em 1 Coríntios capítulo 3, Apolo plantou, Pedro regou, mas quem deu o crescimento foi Cristo. Então, quem faz a obra crescer não é o homem. Nós só fazemos a obra. Nós plantamos, nós choramos, nós regamos, nós visitamos, nós ensinamos como líderes e pastores. Nós fazemos muita coisa, mas a glória é para Jesus. A glória é de Deus. Aqui o Salmo 67 diz, olha, nós plantamos, nós pedimos a Deus, Ele mandou a chuva e a terra produziu, porque Deus quis, louvar seja o nome do Senhor. É isso que você tem que dizer, que Deus tem sustentado a sua vida, que Deus tem dado a provisão, que Deus tem protegido você e a sua família. É isso que diz o Salmo, glorifica a Deus por isso. E ele diz assim, o último versículo do Salmo 67, que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Se você observar bem, essa frase, que Deus nos abençoe, se repete 3 vezes. Por 3 vezes o Salmo fala que Deus nos abençoe, no verso 1. Depois ele fala no verso 6, que Deus nos abençoe. E no verso 7, que Deus nos abençoe. Sabe o que conta para a nossa vida? O que conta mesmo? O que deve ser motivo de gratidão? O que deve ser motivo de alegria, de felicidade, não é o quanto nós temos, nem o quanto nós podemos fazer, mas o quanto somos abençoados por Deus. Nem sempre, escute bem, nem sempre ter muito significa ser abençoado por Deus. Lembra da mala de 51 milhões de reais? Ou das malas e caixas? Lembra dos valores altíssimos que existem em contas fora do Brasil, que não podem ou que não são declaradas, porque essas riquezas são de fontes ou de origem duvidosas. Pessoas que têm muitos bens, mas que não podem usufruir de cabeça erguida, porque não foi declarado o imposto de renda.
Lembro de pessoas que têm várias empresas, mas que não emitem uma nota fiscal para não ter que pagar imposto. Lembra exatamente disso. Não é a questão do ter. E quantas pessoas fazem muitas coisas, fazem coisas extraordinárias, mas que fazem para serem abençoadas, que fazem para alcançar ou tentar alcançar misericórdia, para tentar serem salvas. Mas a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, mas é pela fé. Por 3 vezes o salmista diz: Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Ou seja, nós queremos a bênção de Deus. Nada mais importa do que a bênção de Deus. Tudo mais é consequência. Você pode dormir tranquilo, ainda que você não tenha o que gostaria de ter, ainda que não consiga fazer o que sonha em fazer, que você tenha paz no coração, que você tenha tranquilidade no seu coração por saber que você é abençoado por Deus. É interessante, um dia eu vou pregar mais sobre isso, mas lá em Gênesis capítulo 28, a gente vê ali um pequeno trecho de um episódio na vida de Jacó. Enquanto seu irmão estava morando no lugar onde nascera, no deserto, e Esaú, irmão de Jacó, por raiva, por ódio do irmão, e para provocar sofrimento à sua mãe e ao seu pai, ele se casou com 2 mulheres hititas da região ali. E se não bastasse, ele casou com mais outras 2, a ponto de Rebeca falar o seguinte: já não suporto essas minhas noras, já não aguento mais. Na primeira vez, ela disse para Isaac: se teu filho Jacó se casar com essas mulheres cananeias e hititas, como fez Esaú, não vou gostar. E aí quando Esaú soube, aí disse: agora que eu vou fazer mais. Se casou novamente. E aí então, em obediência aos pais, Jacó vai para a terra dos seus parentes em Padã Arã. Só que no meio do caminho, escute bem, no meio do caminho, a Bíblia diz que Jacó pegou uma pedra e se deitou a cabeça sobre ela. Uma pedra. Aí vem a pergunta: como é que alguém faz de uma pedra um travesseiro? Sabe como é que alguém consegue dormir? Porque ele dormiu a ponto de sonhar, ou seja, foi um sono tranquilo, um sonho reparador. Como é que alguém pode dormir repousando a cabeça sobre uma pedra? Como? Por causa de uma consciência tranquila. Enquanto que Esaú estava lá fazendo, desobedecendo, trazendo sofrimento para os seus pais, indo contra a vontade de Deus para a vida dele, Jacó pôde repousar naquele momento. E mais adiante diz a Bíblia que ele, lutando com o anjo, disse: não te deixarei ir sem que antes me abençoe. Eu quero ser abençoado por Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Então busca Jesus. Porque a Bíblia diz em Efésios 1:3 que Deus, em Cristo Jesus, nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Seja feliz. Leia esse salmo, medite mais nas palavras dele e diga para Deus: me abençoa, Senhor. Me abençoa em Cristo Jesus. Que Deus atenda a seu pedido e responda a sua oração em nome de Jesus, para louvor e glória dele, que é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.